Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntinho com vocês estudarmos um texto escrito pelo irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Não por Força nem por Violência. O texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Então, o que eu faço? Eu não escrevi o texto, eu pego, leio e conto para vocês aquilo que eu entendi. Quero pedir também que, se vocês puderem, compartilhem esse nosso devocional com outras pessoas, para que elas possam, como nós, estudar um pouquinho da palavra de Deus. E se você não se inscrever no canal e puder fazer isso, vai ser bem bacana, porque o algoritmo vai entendendo que a mensagem é relevante e vai passando para outras pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, a liberdade que temos de ler a tua palavra, que ela realmente possa fazer morada no nosso coração, que não sejamos só ouvintes, mas praticantes dela. Muito obrigada, Senhor, que tu nos mostre que é teu Espírito quem faz todas as coisas. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos ler Zacarias 4. E Zacarias 4 tem 14 versículos. Como a gente costuma fazer quando tem muitos versículos, eu leio o texto na minha tradução Mensagem, que é uma tradução contemporânea. Então, você já abre a sua Bíblia aí, deixa aberta em Zacarias 4. Eu vou lendo aqui na mensagem mais moderna, mais contemporânea, do jeito que é falado nas ruas, e você vai lendo aí na sua Bíblia, na sua versão, tá bom? Bom, então o nosso texto de hoje, Zacarias 4, vai falar pra gente sobre não fazer as coisas assim, de modo forçado, na marra, né? A gente vai entender que o Espírito de Deus, o Senhor, vai sempre conduzir as coisas. Bom, um resumo breve do capítulo. Zacarias, o irmão Zacarias, que é o profeta, ele tem uma visão de uma lâmpada de ouro com 7 lâmpadas. E essas lâmpadas são alimentadas por 2 oliveiras. Essa imagem vai representar a presença contínua do poder do Espírito de Deus. O anjo que fala com o irmão Zacarias, o profeta Zacarias, ele vai explicar que essa visão é uma mensagem para o Zorobabel, o irmão Zorobabel, que era o chefão lá, o líder encarregado de reconstruir o templo em Jerusalém. Bom, o nosso texto tem o nome de Não por Força nem por Violência, e então acaba sendo realmente o versículo chave, né? E esse versículo é a resposta divina às dificuldades enfrentadas por Zorobabel, porque não devia estar sendo fácil reconstruir aqueles muros, reconstruir o templo, né? Então esse versículo é uma resposta divina às dificuldades que ele tinha, que Deus está dizendo para ele que a reconstrução do templo não vai ser realizada pelo poder humano, mas pela ação do Espírito de Deus. Então, o que esse texto mostra de principal? Esse texto mostra de principal que nós temos que confiar em Deus. O progresso espiritual e os planos divinos não dependem da força física ou da influência política. Nada disso. Porque a capacitação é sempre divina. Deus capacita as pessoas que Ele quer por meio do Espírito. Não por mérito, não porque a pessoa é bacaninha, não porque ela é boa, não pela habilidade humana. Não. Deus capacita quem Ele quer por meio do Espírito. Outra coisa é que a gente tem que ter esperança em meio à dificuldade. Mesmo diante do maior obstáculo, pode ser um desafio mega, super, master plus, Deus garante que a sua vontade será cumprida. Ele sempre faz com que os seus planos não sejam frustrados. Então, irmãos, essa é uma mensagem super poderosa para qualquer pessoa que esteja enfrentando aí desafios que parecem muito maiores do que as suas próprias forças. Então, essa mensagem vai lembrar a gente que a gente não precisa vencer na vida pela força ou pela imposição.
ela mostra pra gente que o Espírito de Deus, ele vai guiando a gente, fortalecendo e realizando o impossível. E que a todo tempo, em todo tempo, a gente tem que depender mais da presença divina do que das estratégias humanas. Bom, então vamos ler. Pega aí a sua versão, vou pegar aqui a minha, ó, é a mensagem. É uma versão bem contemporânea e nós vamos ler juntinhos, tá bom? E diz assim, ó. Quinta visão, um candelabro e 2 oliveiras. O anjo mensageiro novamente chamou minha atenção. Foi como ser acordado de novo. Ele perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço e um vaso no topo. 7 lâmpadas, cada uma com 7 canos, estão no vaso, e há 2 oliveiras, uma em cada lado do vaso. Então perguntei ao anjo mensageiro, o que significa isso, Senhor? E o anjo mensageiro disse, você não sabe? Não, senhor, eu disse. Ele explicou, esta é a mensagem do Eterno para Zorobabel. Você não pode fazer essas coisas à força. Elas só acontecem pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos dos Anjos. Portanto, ó grande montanha, quem você pensa que é? Comparada a Zorobabel, você não passa de um montinho de terra. Ele vai assentar a pedra principal ao som dos aplausos. É isso aí, vai em frente. Depois disso, a palavra do Eterno veio a mim. Zorobabel começou a reconstruir esse templo e vai concluí-lo. Essa será a confirmação do que o Senhor dos Exércitos de Anjos me enviou a vocês. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Voltando à visão, o anjo mensageiro disse, as 7 lâmpadas são os olhos do Eterno investigando, como holofotes, os cantos escuros do mundo. E as 2 oliveiras em cada lado do candelabro, perguntei, qual o significado delas? E, já que estamos falando nisso, os 2 ramos de oliveira que levam óleo para as lâmpadas, o que significam? E ele disse, você não descobriu ainda? Eu disse, não, senhor. E ele explicou, esses são os 2 que estão de pé ao lado do Senhor de toda a terra, suprindo o mundo com o óleo dourado das lâmpadas. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Não por Força. Nosso texto chama-se Não por Força nem por Violência. O versículo escolhido é o 6, que disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é fácil, nem um pouco fácil a gente aceitar a realidade quando ela é diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. A gente fica bem chateado, né? A nossa tendência como ser humano é querer fazer do jeito que a gente quer, do nosso jeito, o que às vezes dá muito ruim, né? Só piora a situação. O irmão Zacarias, o profeta, ele foi chamado por Deus para estimular o povo a completar a reconstrução do templo depois que eles voltaram do exílio. E aí, no versículo 1, Deus desperta o profeta Zacarias, né? Precisamos também despertar para aquilo que ele quer fazer através de nós. Então a gente tem que estar atento. O irmão Zacarias, ele viu um candelabro, que era símbolo da presença de Deus, lá no versículo 10, para lembrar o quê? Que o Senhor estava presente e que ele mesmo, Deus, faria a obra. Ele já estava trabalhando. E isso acontece hoje também. Onde quer que a gente esteja, qualquer que seja o desafio que estejamos enfrentando, Deus já está trabalhando. Ainda que a gente não consiga ver. Então o anjo deixa bem claro que nada acontece por força nem por violência, mas pela ação do Espírito. Que declaração maravilhosa e libertadora. Nossa, isso é muito legal, é uma coisa que Deus fala ao coração. Eu tenho tantas pessoas que eu amo, estão enfrentando tantos desafios com doenças tão terríveis, né? Então eu gostaria de dizer para essas pessoas que, olha só, Deus está nesse negócio. Ele está vendo tudo. Mesmo que você não esteja percebendo, Deus está cuidando de todas as situações. Esse desafio é dele, não é seu.
Então, o maior interessado na sua vida, na restauração da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua saúde, enfim, o maior interessado é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não lute por força nem por violência, mas lute pelo Espírito, pelo Espírito. Essa é a grande charada da nossa vida, né? A gente tem que lutar pelo Espírito. Se a gente vive pelo Espírito, a gente se enche dele em consagração, em dependência e, lógico, o Senhor há de realizar a sua obra. Os planos dele não se frustram. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Deus já está trabalhando, ainda que você não consiga ver. Agora me despeço com meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que não é por força nem por violência que se conquista as coisas, mas pelo Espírito, para nós o abraço dá super certo. Ó, lembra também que temos um versículo para decorar que diz o seguinte: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Está lá em Salmos 25:12. E agora sim, agora eu vou falar tchau, eu me despeço com a frase do ano que é o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.